Com base na planilha do Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual média, abre parênteses A3, ponto e vírgula C3, fecha parênteses, mais C3 mais A3, asterisco B3. E ali tem a planilha indicativa e lá vem letra A, 210, letra B, 102, letra C, 103, letra D, 211. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta para essa questão do Excel 2010? Então vamos lá para a resposta da questão, pessoal. Acompanha comigo agora, a partir desse momento, passo a passo. Bem, quando a gente fala das fórmulas e funções dentro do Excel, é importante primeiro substituir aqui as referências de célula pelos valores. Então vamos fazer isso, pessoal. Vamos primeiro substituir aqui a célula A3, C3, C3, A3 e B3. Vamos substituir, porque A3 vale 9, o C3 aqui vale 5, o C3 de novo vale 5, o A3 vale 9 e o B3 vale 10. Então, fazendo as substituições devidas aqui, nós temos a média de 9,5, porque A3 vale 9 e o C3 vale 5, mais C3 que vale 5, mais A3 que vale 9, multiplicado aqui, porque o asterisco é multiplicação, por B3 que vale 10. Então, agora que eu já fiz as devidas substituições aqui, pessoal, agora vamos pensar. Se ele pede a média 9,5, quer dizer, era a média de A3, ponto e vírgula C3, como vocês podem observar, então é só a média aqui do 9 e do 5. Eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses, e o que está entre parênteses é a média. E para resolver essa média eu vou fazer a soma, que é 9 mais 5, que vai dar 14, e vou dividir esse 14 por dois argumentos, já que quem separa argumento é o ponto e vírgula. Então, se a soma de 9 mais 5 é 14, 14 dividido por dois argumentos me dá um resultado, 7. Então, o resultado desta média é 7. Agora eu fiquei tirando ali os parênteses da média, porque a média deu 7, então agora eu fiquei com 7 mais 5 mais 9, asterisco 10. Quando eu tenho adição e multiplicação, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, 9 multiplicado por 10, já que eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, é 90. Então, agora eu substituí o 9 multiplicado por 10 por 90, porque primeiro resolvemos a multiplicação. Agora, nós vamos fazer 7 mais 5 mais 90. Bem, se 7 mais 5 mais 90 é o resultado final, 102 para a nossa fórmula. Então, o resultado final para essa nossa questão é 102. Portanto, nesse momento agora nós temos que responder a letra B de Brasil para essa questão 102. Resolvi ali passo a passo para vocês. Tem que lembrar a historinha, né, pessoal? Resolve primeiro o que está entre parênteses, que nesse caso era a função média, que retornou 7. Depois resolve, no nosso caso, a multiplicação. E por último é que nós resolvemos a adição. Então, nesse caso, primeiro o que estava entre parênteses, que era a média, depois a multiplicação, que era o asterisco, e depois a adição. Por isso, chegamos ao resultado 102. Questão bem interessante aí, por isso B de Brasil, que a gente pode até depois, claro, observar na prática, dá para testar ali, vocês já vão observar que dá isso. Mas é muito importante saber a simbologia, né? O ponto e vírgula aqui dentro da função média, ele separa os argumentos. Ele estava pedindo então só a média de A3 e C3. Aí depois a gente tinha aqui o asterisco, que significa multiplicação, e claro que o mais significa adição. Na verdade, é muito mais uma questão de cunho matemático do que é uma questão do Excel. Essa questão tem muito mais o viés da matemática do que o viés do próprio Excel. Do Excel aqui era basicamente entender esses operadores, né?